Alô, alô, galera, aquele abraço, nosso papo agora é Copa Sul-Americana, estamos invadindo a sua madrugada de sexta-feira, porque terminou há pouco o último jogo desta penúltima rodada da fase de grupos. 2 brazucas em campo na quinta-feira, e os dois venceram. O Galo fez o tema de casa, bateu o Caracas em BH por 3-1, e o Corinthians foi a Montevidéu, foi ao Uruguai e derrotou o Racing uruguaio por 1-0. O Fluminense está aqui porque não jogou, mas teve jogo no grupo do Fluminense. A partir de agora, no plantão do Paulinho, vou falar desses 3 grupos aqui, ó. Grupo do Galo, grupo do Corinthians, grupo do Fluminense, e vou mostrar também os cruzamentos de momento dos playoffs para vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Lembrando que os playoffs vão reunir os segundos colocados da Copa Sul-Americana contra os terceiros colocados da Copa Libertadores da América, em seguida aqui no plantão do Paulinho. Vamos lá então. Começando com o Corinthians, que bateu o Racing no Uruguai por 1-0. Corinthians ocupa a segunda posição no grupo C com 8 pontos. Huracan é líder com 11. Questão é a seguinte, pessoal. Coringão tem na última rodada, na terça-feira, dia 27, jogo contra o Huracan na Argentina. 2 questões. A primeira delas, se o Corinthians venceu o Huracan na Argentina por qualquer placar, 1-0 por exemplo, garante vaga, atenção, garante vaga nos playoffs. Se vencer o jogo por até 3-0. Depois eu explico por quê. E se o Coringão empatar o jogo na Argentina, só vai disputar a repescagem, lembrando que o primeiro passa direto para as oitavas, o segundo vai para a repescagem para o playoff. Se o Corinthians empatar o jogo com o Huracan, só vai para o playoff, ou para os playoffs, no plural como queiram, se o América, que joga em casa, não derrotar o Racing do Uruguai. Porque eu falei a questão 3-0. Se o Corinthians vencer o Huracan da Argentina, ele passa para os playoffs. Mas para passar direto para a fase de oitavas de final da Sul-Americana, ele tem que vencer por 4-0. Aqui, ó. O Huracan tem 11 pontos, saldo 8. Corinthians, 8 pontos, saldo 1. Então, para passar o Huracan e se tornar primeiro e garantir vaga direto nas oitavas, tem que vencer por 4 gols de diferença o Corinthians contra o Huracan. Vamos para o grupo do Galo. O Atlético venceu em casa por 3-1 o Caracas da Venezuela. Atlético tem 8 pontos, é segundo colocado do grupo, com o Cienciano do Peru na primeira posição com 9. Última rodada, ó. Atlético Mineiro e Cienciano. O Galo joga por vitória simples para ficar em primeiro lugar e passar direto para as oitavas. Então, se o Atlético vencer o jogo, passa em primeiro. Se o Galo empatar a partida, vai ficar na segunda posição, vai ter que disputar o playoff. Por quê? Dando empate, se esse ano vai a 10, o Atlético vai a 9. Então, venceu, é primeiro colocado, vai direto para as oitavas. Empatou, aí vai disputar o playoff. Vou combinar que o Galo está classificado pelo menos para os playoffs, porque para ser eliminado, primeiro, teria que perder o jogo. Digamos que ele perca por 1-0 para o Cienciano. Aí o Caracas, que joga em casa contra o Deportes Iquique do Chile, para eliminar o Galo, inclusive dos playoffs, teria que vencer o jogo por 7-0. Vamos combinar que isso não vai acontecer. Então o Atlético Mineiro ou vai disputar os playoffs, ou então, se ganhar o jogo em casa, vai direto para as oitavas da Copa Sul-Americana. Grupo do Fluminense. O Fluminense não jogou nessa quinta-feira, mas pelo grupo do Flu, Once Caldas 2, São José da Bolívia 1, Once Caldas da Colômbia. O Once Caldas foi a 12 pontos, faltando uma rodada apenas para terminar a competição. Once Caldas 12, Fluminense 10. Flu, na pior das hipóteses, está classificado para os playoffs. Tem Fluminense e Once Caldas, é confronto direto. Aí o Fluminense tem que vencer a partida. Se der empate ou vitória do Once Caldas, o Once Caldas garante a vaga direto nas oitavas e o Fluminense vai disputar os playoffs. Se o Fluminense vencer a partida, o Fluminense vai para as oitavas e o Once Caldas vai disputar os playoffs. Entendido? Vamos lá. Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Vitória, Bahia e Botafogo. Por enquanto, estes 7 times brasileiros estariam disputando os playoffs da Copa Sul-Americana. Lembrando que os segundos colocados da Sula vão enfrentar os terceiros colocados da
Libertadores. Lembrando que o melhor segundo vai ser nono colocado, o pior segundo vai ser 16º no ranking da Conmebol. O melhor terceiro da Copa Libertadores vai ser 17º, o pior terceiro da Libertadores vai ser 24º. Aí, cruzamentos. Nono contra 24º, 10º contra 23º, 11º contra 22º e assim sucessivamente. Vamos então mostrar quem o seu time enfrentaria nos playoffs da Copa Sul-Americana. Vamos lá. Olha aqui, ó. A galera toda tá aqui, ó. Temos aqui 7 brasileiros. Vou começar pelos duelos brazucas. Corinthians contra Bahia. Primeiro jogo em Salvador, segundo em São Paulo. Vitória contra Botafogo. Primeiro jogo no Rio, segundo em Salvador. O Fluminense enfrentaria o Sporting Cristal do Peru. Primeiro jogo em Lima, segundo no Rio de Janeiro. Grêmio pegaria o Tajeres da Argentina. Primeiro jogo em Córdoba, segundo na Arena. E o Atlético Mineiro enfrentaria o San Antonio Bulu Bulu da Bolívia. Primeiro jogo em território boliviano, segundo em BH. Teríamos ainda Palestino do Chile contra Del Valle do Equador, primeiro jogo em território equatoriano, jogo decisivo no Chile. Guarani do Paraguai contra Atlético Bucaramanga da Colômbia, primeiro jogo na Colômbia, segundo e decisivo no Paraguai. Entenderam? Então, seriam estes hoje os cruzamentos dos playoffs. Claro, tem mais uma rodada, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, pode mudar muita coisa aqui, ou tudo praticamente, mas, então, repito, neste momento, Fluminense contra Sport Cristal, Grêmio contra Tajeres, Atlético Mineiro contra San Antonio Bulu Bulu, Corinthians contra Bahia, duelo brasileiro, Vitória contra Botafogo, mais um duelo brasileiro. Faltou aqui também Melgar e LDU, né, pessoal? Primeiro jogo no Equador, segundo jogo acontecendo no Peru. Então estes hoje, depois de 5 rodadas da Sula, 5 rodadas da Libertadores, seriam estes aqui os 8 confrontos de mata-mata, ida e volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Vitória, Bahia e Botafogo estariam hoje disputando esses playoffs. Já temos aqui, ó, Universidade Católica do Equador. Universidade Católica do Equador. Não é do Chile, é do Equador. Buchuque Runa do Equador e Lanús da Argentina. Estas 3 equipes já classificadas para as oitavas de final da competição. Tá bom? É isso aí, fui. Tchau.